Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 25, diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento. Eu nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. E todas as coisas, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos fortemente, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e achou-se. Esses versículos nos ensinam acerca de uma parábola. Essa parábola foi contada pelo Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, e ele vai nos ensinar detalhes maravilhosos. Quando aquele garoto, ainda jovem, ainda garoto, ele chega até o teu pai, ele vai falar para o pai: Pai, eu quero tudo que eu tenho direito, porque eu não quero mais viver aqui, eu não quero estar mais dentro de casa, não quero mais estar nesse lugar. Eu quero viver a minha vida conforme o meu desejo, conforme o meu coração, conforme eu almejo dentro de mim. O pai vai olhar para ele, não vai questionar, não vai impedi-lo. Simplesmente o pai vai pegar tudo que ele tem direito, vai reunir, vai entregar nas mãos dele. Ele pega tudo que ele tem direito, tudo que o pai deu para ele, vai sair daquele lugar e vai para algum lugar bem longe do pai. Depois que ele vai para esse lugar bem longe do pai, ele vai viver a sua vida da forma que ele queria, da forma que ele almejava, da forma que ele desejava. E tendo dinheiro, tendo a sua herança nas mãos, ele vai viver de uma forma muito especial, trazendo para a sua vida tudo que o dinheiro poderia comprar para ele. Tudo que o dinheiro poderia trazer para ele, ele comprava, ele pagava, ele gastava. E ele começou a viver da forma que o seu coração desejava. Ele achava que aquilo tudo que ele estava vivendo era melhor para ele. Enquanto ele tinha condições, enquanto ele tinha amigos, enquanto ele tinha pessoas perto dele, ele estava feliz, ele estava alegre e não achava que aquela vida poderia mudar. E não achava que aquilo ali, que o que ele vivia na casa do pai era melhor. Porque se fosse melhor, ainda com os seus dinheiros, ainda com as suas condições, ele retornaria para a casa do pai. Ele não retornou enquanto tinha condições, ou ele não retornou enquanto ele tinha a sua herança ainda em suas mãos. Ele vai gastar tudo que ele tem, exatamente tudo que ele tem. E a Bíblia diz que o lugar que ele estava vai passar por uma seca muito grande. E depois que ele gasta tudo que ele tem, e aquele lugar passando por uma crise muito grande,
ele vai começar a procurar serviço, porque ele já não tem mais o que comer, ele já não tem mais direção, já não está vivendo mais aquilo que ele tanto sonhou, porque tudo que ele sonhou, tudo aquilo que ele acreditou, tudo aquilo que ele pensou que iria viver para sempre, acabou agora. Naquele momento, a felicidade que ele tinha enquanto ele estava vivendo, ele já não tem mais. Tudo que ele estava vivendo foi passageiro, passou. E chegou um momento de crise na vida dele. O grande problema é que a crise vem para todo mundo, na verdade. Todos nós vivemos crises, todos nós vivemos momentos difíceis. Só que nós escolhemos viver perto ou longe de nossos pais, ou de nosso pai. Quando ele estava nesse momento de crise, e aqueles amigos que falavam que estava com ele, ninguém, exatamente ninguém, sobrou para ajudá-lo. E ele sai para procurar emprego, sai para procurar alguma coisa para ele se saciar, para ele comer, para se sustentar, para viver. E ele consegue encontrar um lugar que consegue dar, que o dono consegue dar para ele, tem um lugar para ele cuidar dos seus porcos. E o dono fala para ele: eu tenho um lugar para você ficar, mas é para cuidar dos meus porcos. E ele vai aceitar aquilo para a vida dele. E quando ele aceita, ele começa a cuidar dos porcos. E a partir do momento que ele começa a cuidar dos porcos, ele vai olhar para o alimento que os porcos tinham. E vai desejar aquilo. Percebe que ele vai entrando por lugares que Deus nunca queria que ele entrasse. Ele vai viver coisas que o pai dele nunca queria e nunca deixou que ele vivesse. Se ele estivesse na casa do pai, ele nunca iria viver momentos como esse que ele está vivendo agora. Mas como ele saiu da casa do pai, ele está vivendo coisas que ele nunca pensou que iria viver de forma ruim para ele. Naquele momento ele acaba se lembrando que o pai dele tem empregados. E os empregados do seu pai não viviam daquela forma. E ele vai dizer: eu tenho que retornar para o meu pai, e eu vou me humilhar, e vou dizer: pai, pequei contra os céus, e pequei contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Esse momento é um momento muito especial na vida dele, porque ele começa a reconhecer. Ele começa a reconhecer que ele errou. Ele começa a reconhecer que aquilo não era para ele. Que como filho do Pai, como filho de Deus, ele poderia viver coisas maravilhosas na presença de Deus, que não seriam passageiros, seriam eternas. Ele se levanta naquele momento e vai ir para a casa do pai. E quando ele está chegando na casa do pai, a Bíblia diz que o pai olha, observa que ele está vindo. E o pai vai ficar com uma profunda compaixão. E naquele momento o pai olha para ele e diz: você retornou. E o pai sai correndo, chega perto dele, abraça ele e o beija. Ele se deita, ele se humilha. Naquele momento ele se ajoelha, se humilha e vai dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado mais filho do Senhor. O pai vai olhar para ele, vai chamar os seus servos, vai trazer os seus servos e vai dizer assim: traga a melhor roupa, vista-o. Traga um anel e coloque no dedo dele. E traga também uma alparca, uma sandália, e coloca nos pés dele. Faça o seguinte também: pega um bezerro, pega o melhor. Vamos nos alegrar porque o meu filho retornou para casa
e ele retornou para mim. Eu quero te dizer uma coisa. Independente do que você fez, o pai não olhou para ele e disse assim: filho, o que você fez? Filho, quais foram as suas atitudes enquanto você estava fora? Não, o pai não falou isso. O pai falou assim: pega tudo que ele tem direito e dá a ele, porque ele pode não ter direito mais, mas eu dou direito para ele viver da forma que eu desejo, da forma que eu quero. Quando ele sai da casa do pai, ele pega tudo que ele tem direito. E quando ele retorna para a casa do pai, ele já não tem direito mais. Mas o pai dá o direito para ele de ser filho novamente. O pai estava dizendo para ele: filho, você pode não ser digno, mas a minha graça te alcançou. Porque a graça significa o favor não merecido. Você não merece, não importa o que você fez. Não importa quão profundo você foi no pecado. Não importa o que você cometeu. O Pai sempre estará de braços abertos, esperando você, dizendo: eu tenho, eu quero e vou fazer você digno de viver o que eu planejei para você. A sua história foi escrita pelas mãos de Deus e cabe a você querer vivê-la na sua vida. Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, te conheci, e as nações te dei por profeta. Deus estava dizendo: Jeremias, antes que você viesse para essa terra, eu conheci você e escrevi a sua história. E a terra irá ver o que eu escrevi para você. Naquele momento, Deus estava dizendo que escreveu toda a história de Jeremias, como Deus também escreveu toda a sua história. E se você permitir, se você retornar, se você quiser viver essa história que Deus escreveu para você, é só você nesse momento olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero retornar, eu quero viver, eu quero isso para mim, eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito na minha vida. Naquele momento, o pai vai olhar para ele e vai dizer assim: tu pode não ser digno como você mesmo declarou, mas eu te torno digno porque o meu favor, a minha graça te alcançou. A graça de Deus, ela quer te alcançar. A graça de Deus, ela quer inundar o seu coração, o favor de Deus. Naquele momento ele se veste e começa a vivenciar uma festa, um banquete que o pai dá para ele. Seu irmão vai vindo e vai começar a olhar, observar que está acontecendo algo, vai chamar o seu servo e vai dizer: o que está acontecendo? E o servo vai dizer assim: o teu irmão retornou, o teu pai está dando uma festa. O pai vai sair de dentro da casa, vai olhar o filho, vai dizer: filho, o que está acontecendo? E o filho vai olhar para o pai indignado e vai dizer: pai, eu estou todos esses anos aqui te servindo e tu nunca me deu nada, tu nunca fizeste nada para mim. O pai vai dizer para ele: filho, tu sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Ele achou porque ele estava servindo o pai, ele tinha direito de ter algo, ele tinha direito que o pai desse para ele. Só que o pai vai dizer para ele: filho, você não precisa ter direito, tudo que é meu é seu. Nós somos co-herdeiro de Jesus.
Tudo que Jesus tem direito como filho, eu e você também temos direito. E você não precisa fazer exatamente nada para conquistar esse direito. Você é herdeiro de Deus. Então não faça por onde. Seja livre. Viva a liberdade. Viva a graça. Porque quando você viver a graça, você vai entender o que era a graça. Por muitos anos eu vi algumas pessoas falando: você tem que fazer, você tem que ser. Não, você não tem que fazer e você não tem que ser. Você tem que viver. Você não recebe a graça de Deus porque você faz. Você recebe a graça de Deus porque Ele morreu, porque Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos darmos direito. Nós não temos direito porque nós fazemos. Nós temos direito porque Ele morreu na cruz para nos dar esse direito. Não tenha nada que você faça que aumente o amor de Deus por você. Por contrapartida, também não tenha nada que você faça que diminua o amor de Deus na sua vida. Viva a graça, seja livre e sinta o Espírito Santo de Deus que a todo momento está perto de você.